Reduz o tecido cerebral. Esse aqui é um estudo inicial aqui, que é um pequeno estudo feito com 15 homens, publicado na revista científica Sleep, mostrou que apenas uma noite mal dormida estava ligada a sinais de perda do tecido cerebral. Os cientistas constataram isso por meio dos níveis de sangue de duas moléculas do cérebro, que normalmente aumentam após um dano nesse órgão. Dr. Lorenzi fala, claro que é um estudo inicial, com marcadores que parecem indicar esse dano, né? Mas, de qualquer maneira, são sinais, são pessoas mostrando, né, o corpo mostrando até internamente, através de estudos mais específicos, o quanto isso pode ter de prejuízo para a sua consciência, no caso do seu cérebro. Outro dano aqui, aumenta os problemas de memória. Vou falar com a minha cliente também sobre isso, porque ela está com dificuldade ali de guardar informações, né? A fase das ondas lentas, em que dormimos sem pensamentos, e o sono REM são fundamentais para essa assimilação. Em ambas, só são atingidas quando chegamos ao sono mais profundo, o que se reduz quando dormimos pouco, explica Dr. Lorenzi. Eu quero repetir parte dessa frase aqui, né? Em que dormimos sem pensamentos. É zerar mesmo, é silenciar a mente e silenciar emocional. E é possível fazer isso, gente. Agora, não é o que dificulta é se você passa um dia agitado, sem pensar nisso, sem cuidar da sua consciência ao longo do seu dia e querer fazer isso tudo só à noite. Aí fica muito mais desafiador, né? Mas então a gente precisa cuidar desse processo. Eu vou falar um pouco mais no final aqui. Sobre o sétimo dano, deixa você mais emocional. Pode parecer estranho, mas o sono ativa mais áreas emocionais do nosso cérebro. Uma pesquisa publicada em junho de 2013 mostrou a hiperativação do sistema límbico, de áreas cerebrais relacionadas ao estresse e ansiedade em pessoas privadas de sono. Isso significa menos controle emocional quando se dorme pouco, explica a doutora Angela Lana. Ou seja, fica um ciclo vicioso, né? Porque eu sou ansioso, estou ansiosa, nervoso, estou estressado, estressada, com pensamentos ali negativos o tempo todo, uma série de hábitos, né, que representam esses pensamentos negativos. Não durmo, piora o funcionamento do meu sistema límbico, aumento minha ansiedade, o nervoso, enfim. Fico ali nesse piloto automático de sentimentos e sensações e aí a coisa não se resolve. Então eu preciso parar. Nós temos que, se eu não parar, o meu corpo vai parar, né? Ele vai apresentar algo que fala assim, ó, hoje você não vai trabalhar não. Você vai ter que ficar em casa para cuidar do seu corpo e aí você automaticamente vai ser obrigado a pensar sobre repetir sobre aquele momento da sua vida. Então, gente, 7 argumentos para tomar uma decisão de cuidar do seu sono, dos pensamentos ruins que geram todo um ciclo de repetição de desequilíbrio no seu corpo. E se você está nesse ciclo, pode fazê-lo acordar. Se você está nesse ciclo, pode fazê-lo acordar sem querer estar, sem ter descansado. O que significa isso, né? Eu durmo e acordo morto, né? Não sei se já aconteceu isso com você. É como se o nosso dia fosse contínuo, né? Ele começou ontem e você dorme, acorda e parece que é a mesma coisa. Então, olha a responsabilidade que nós temos com nós mesmos, né? Agora, imagine você acordando no dia seguinte de uma noite sono e plena, relaxante, restauradora, né? Será um dia muito mais produtivo, seu corpo funcionará com todas as suas energias renovadas e você terá muito mais disposição para uma nova jornada. Então, para isso, vamos refletir sobre 3 pontos importantes ao longo do dia. E isso eu foco muito na jornada. Identificar e reconhecer os pensamentos ruins, negativos, que atrapalham a sua vida. Isso é um exercício, é um treino. Para isso, eu preciso estar conectado comigo mesmo. Eu tenho que estar bem. Então, eu tenho que cuidar dos meus sentimentos, questionar e poder, através deles, encontrar essa identificação de pensamentos ruins. Porque os pensamentos ruins são coisas do dia a dia, como já falei, são traumas que eu vivenciei, que me trouxe padrões, que me geram comportamentos ruins. Então, por exemplo, falar de relacionamento amoroso. Uma mulher teve ali um relacionamento abusivo
e ela criou um padrão, né, um pensamento que todo homem é igual, todo homem não presta. Isso é um pensamento ruim que vai se desdobrando em diversos outros pensamentos, impedindo que ela se relacione com alguém. Eu sempre falo, né, que o estado vibracional, né, dos nossos sentimentos, o que a vida nos trouxe, ela nos atrai situações ou nos distanciam de outras situações. É nós que determinamos isso. Então, se a gente acabou já vivenciando algo ruim, e a gente continuar naquele padrão de pensamento e manter aquela vibração, eu vou continuar repetindo aqueles padrões. Então, a jornada traz muito disso, assim, de você começar a organizar o seu dia, desde que você acorda, de uma forma simples, se conectando com você mesmo, se conectando com sua essência, para que você planeje seu dia de uma forma estruturada mentalmente. E aí, quando você começa a se preparar para isso, tem que escolher um pensamento, né? Um padrão, uma situação que está muito clara no meu dia a dia para que eu possa começar a cuidar disso. Eu falo que a jornada é um processo de transformação interna, não é do dia para a noite. Então vamos cuidando um pouco, um pedacinho por vez. Então escolha um que está claro, evidente, um tema que também está claro, evidente, que está impactando a sua vida naquele momento, seja do passado ou esses gatilhos do futuro, e comece a cuidar desse processo para que você, um pouquinho por vez. Existe um livro chamado Hábitos Atômicos. Ele fala assim, tem uma estrutura, né, de cuidar dos hábitos e mudança de hábitos, e que até eu utilizo dentro da jornada, que isso ajuda muito, mas ele fala que é mudar 1% por dia. Porque a pessoa fala assim, isso está muito difícil, eu sempre fui assim, eu sou assim, não vou conseguir mudar, isso já aconteceu na minha vida, está tudo errado na minha vida, e você acaba não fazendo nenhum movimento, você se paralisa, você fica ali naquele lugar, né, de vítima, culpando um monte de coisa, e no fundo é mudar um pouquinho por dia, é fazer pequenas mudanças para gerar grandes transformações. Então, resolva a questão que tira o seu sono. Comece por ela, se você tem essa dificuldade, esses pensamentos. E vá até o fim. Enquanto você não resolver, não pare, né? Não desista no meio do caminho. Nosso processo, as pessoas têm uma tendência também de parar. Não, tá difícil, a vida tá corrida, a gente arruma um monte de desculpa. Não, vá até o fim. Realmente busque esse processo de transformação, adquira ali uma ferramenta que possa te auxiliar e ter esse apoio, e a jornada Trinos é uma delas, para que você possa realmente seguir em frente e buscar essa transformação que você tanto precisa, porque nós temos aí 7 bons motivos para cuidar, né, como referência, que causam danos à nossa vida, nosso corpo, a nossa qualidade, né, de vida, que justificam a gente realmente fazer qualquer dedicação a cuidar e sair do papel de vítima mesmo, de ficar se culpando, se pressionando ou procrastinando. Isso tudo com muito amor, mas se aprofundar nesse processo. Então, parta para ação, né? Eu sempre vou repetir essa frase. Se nós somos disciplinados para pensar algo ruim, né, repetir padrões do que já aconteceu, do que pode acontecer, e que a sua vida é um problema, enfim, eu posso ter esse hábito de pensar, agir ou reagir com a mesma disciplina para fazer o inverso, para mudar essa história, né? Tendo a ferramenta e tendo esse apoio, a gente consegue fazer qualquer processo de transformação interna.